Quer iniciar um novo ciclo de autoestima, autoconfiança, poder pessoal, para poder expressar o seu propósito de uma maneira genuína, generosa, poder então assumir a liderança da sua própria vida? Então fica aqui comigo que a hora é agora. Eu sou Priscila Benites, professora de yoga, de meditação, terapeuta, astróloga, criadora da Escola do Dharma. Toda semana eu trago aqui essa meditação astrológica, que é um bate-papo sobre os aspectos filosóficos dessas informações astrológicas, desses movimentos astrológicos que a gente tem o tempo todo acontecendo no céu, de uma maneira bem prática, para a gente entender como que a gente pode transformar esses conhecimentos em ações práticas que vão realmente mudar a nossa vida, nos ajudar a crescer, a evoluir. E para isso eu trago também aqui a leitura do Tarô dos Deuses, uma meditação guiada para você poder fazer toda semana. Inclusive você sempre convido todo mundo, né, que volte depois e faça a meditação, se possível, diariamente, para poder ir limpando essas energias. E gosto de lembrar também sempre que essas meditações, né, embora eu vou trazendo aqui os temas específicos que estão em evidência naquele momento do céu, você pode repetir em qualquer outro momento. Então, tem uma playlist que eu vou deixar aqui para vocês, né? Sempre deixo aqui listado no vídeo. Você pode entrar lá e olhar quais são os temas que você está trabalhando, que você está vivenciando nesse momento, para poder ouvir quais são os conselhos que tem ali do tarô, né? Do tarô dos deuses, os ensinamentos que tem ali, para você poder trabalhar alguma questão que de repente não está em evidência no momento astrológico, mas que você ainda está desenrolando a partir, né, de algum outro momento que você iniciou. Agora, voltando, né, para a nossa questão aqui do nosso tema de hoje, que é o que? Justamente propósito. A gente acabou de finalizar a alunação canceriana, que é uma alunação que fecha um ciclo, né, que traz em evidência um aspecto muito importante do nosso processo de cura, que é esse fechamento, né, esse trabalho em relação às nossas raízes, ao nosso passado, à nossa história, e a relação com o nosso feminino, com a nossa mãe, com as nossas emoções. E essa alunação, que é extremamente importante para a gente poder finalizar os processos que a gente vem vivendo, os processos emocionais, que são as questões que realmente vão determinando aí como que a gente vai lidando com a vida no nosso dia a dia, são fundamentais para que a gente possa agora iniciar esse novo ciclo que estamos começando a partir da alunação leonina, que inicia hoje, na verdade, né, tô gravando esse vídeo um dia antes, iniciando dia 4 de agosto, às 8h13 da manhã, no grau 12h36, se eu não me engano, de Leão, né, trazendo pra gente um chamado aqui, a gente expressar a nossa autenticidade. Eu gosto muito de pensar nessa dinâmica que acontece entre esses dois signos, né, porque os signos, eles seguem uma jornada, né? Todo mundo já ouviu falar na jornada do herói, que é a jornada do ser humano, e ela pode ser representada de várias maneiras. E os signos astrológicos, eles também são uma forma da gente visualizar essa jornada que o ser humano segue, né? Então a gente começa lá em Áries, expressando ali a nossa individualidade, o nosso impulso para vir ao mundo, né? Para iniciar a nossa jornada. No signo de Touro, a gente toma consciência ali das nossas posses, do nosso corpo, daquilo que é material. No terceiro signo, que é Gêmeos, a gente aprende a se comunicar, a gente começa as interações com o mundo, né, a comunicação, a usar a nossa mente para poder fazer essas trocas. No quarto signo, que é Câncer, a gente começa a ter o resultado dessas trocas, que é o quê? A geração das emoções. Por quê? Porque a nossa mente, as nossas interações, as coisas que, de certa forma, ativam aqui os nossos pensamentos, né? Porque tudo que a gente interage, se eu toco em alguma coisa, tem uma sensação, aquela sensação vira um pensamento, né? Ativa algum pensamento, ativa alguma memória, que já é Câncer, e essas memórias vão se manifestar em forma de emoções, né? Que podem ser mais ou menos intensas, dependendo do quão importante aquela memória que foi ativada. E aí, a partir da maneira como eu lido com essas emoções, é o que vai determinar como eu vou me expressar a minha criatividade, a minha individualidade, como eu vou ter, né? Se eu vou ter autoconfiança, se eu vou ter autoestima. Então, o signo de Leão, né, que é esse arquétipo que fala do poder pessoal, né? Você subir no palco da vida, ele está diretamente conectado com o signo de Câncer. Por quê? Porque se quando eu vivencio esse arquétipo canceriano, que é
dessa relação com a minha história, com o meu passado, com as minhas raízes, com a minha família, se nessa dinâmica eu tenho dificuldade, se eu guardo rancor, né, guardo mágoas, se eu não conseguir dar bons significados para minha história, eu dificilmente vou conseguir me expressar de uma maneira segura, de uma maneira autêntica, de uma maneira genuína. Eu vou estar sempre buscando validação do outro. E o signo de Leão nos convida a estarmos contentes com quem nós somos, sermos orgulhosos de quem nós somos no bom sentido, né? Não orgulhosos no sentido de se achar melhores ou de não dar o braço a torcer. Isso é uma sombra de Leão, né? De achar que vai lá pra sombra aquariana, que é o signo oposto, de achar que é o dono da razão, que, né, tá acima da batata doce. Como é? Da batata doce. Ai, a rainha da batata doce. Não, é da cocada preta. Eu não me lembro mais como é que é o ditado. Rainha da cocada preta, alguma coisa assim. Mas estou confundindo os ditados populares, mas vocês entenderam, né? Eu acredito que entenderam. Então, isso é uma sombra de Leão. Agora, o Leão, né, o signo de Leão, vibrando na sua luz, é o quê? É pura autoexpressão, pura autoconfiança, é beleza, é brilho, né? É só você olhar um leonino, uma leonina bem resolvida. Eles não têm vergonha de aparecer, eles, né, se sentem maravilhosos e normalmente são maravilhosos, costumam ser muito bonitos, né? Visualmente muito bonitos, inclusive. Muito alegres, né? Muito generosos. Essa é uma característica muito marcante de um leonino bem resolvido, né? E agora, qual que é o ponto? Esse signo de Leão, ele é um signo que está no mapa de todo mundo. Nós todos temos o signo de Leão no nosso mapa astral. Então, quando a gente começa uma alunação leonina, a gente está sendo convidado a ativar aquela área leonina lá do nosso mapa, para que a gente também acesse essa força, essa energia leonina, né? Essa capacidade de se expressar de forma autêntica, né? De ter orgulho de ser quem é, né? De criar, e isso tudo, né? Quando a gente acessa essa nossa essência, a nossa essência solar, né? Porque Leão é regido pelo Sol, a gente se torna extremamente criativo, a gente se torna confiante, e essa energia e essa área onde a gente tem o signo de Leão é a área onde a gente pode desenvolver essas características que depois vão ser utilizadas, né? E nas outras áreas também, porque é assim que funciona no mapa. Cada área da vida vai estar passando por um signo. Então, você vai aprender a energia de cada signo, como, se você pensar como nos signos como arquétipos, como modelos comportamentais, assim, que todo ser humano vivencia, você vai ter em cada casa astrológica, em cada área da vida, um desses signos onde você vai aprender a vivenciar aquela energia que você depois vai usar em todas as outras áreas, algumas mais, outras menos. E como a alunação leonina, o signo de Leão é regido pelo Sol, o nosso Sol astrológico vai ganhar uma importância também. Então, por exemplo, eu sou geminiana, tenho Sol em Gêmeos na casa 8 e tenho o signo de Leão na casa 11. Então, o que vai fazer com que eu me desenvolva ali na casa 11, que é a casa dos grupos, do coletivo, dos ganhos que vêm, né, ganhos financeiros que vêm do meu trabalho, do meu propósito, vai depender da forma como eu me expresso ali na minha casa 8, de como eu lido com essa minha energia solar ali na casa 8. Então, durante essa alunação, essa minha casa 11 vai estar sendo super ativada e ela vai depender de como eu estou usando essa minha energia solar. Eu preciso trabalhar, por exemplo, né, como eu sou geminiana, preciso trabalhar a minha comunicação, a minha interação e tudo isso nas questões de casa 8 para que eu possa alimentar, nutrir essa minha casa 11. E aí o interessante das lunações é que elas, quando a gente pensa assim, todo o processo que vai acontecer desde a lua nova até a lua minguante, eu já expliquei algumas vezes aqui que cada lua a gente tem um processo desse plantio que vai resultar numa colheita depois no final do ciclo. Se a gente pegar toda essa jornada, a gente consegue entender exatamente o tipo de energia que a gente precisa trabalhar e as áreas da vida que a gente vai precisar movimentar ali ao longo do ciclo para a gente poder nutrir da melhor maneira possível essa casa onde a gente tem Leão no mapa
e então poder colher bons frutos nela. E por que isso é importante? Porque a qualidade dos frutos que a gente colhe numa determinada área da vida indica se a gente está conseguindo viver o nosso propósito naquela área ou não. Porque tudo que está dentro está fora. Tudo que eu manifesto fora é só um reflexo daquilo que eu estou vibrando. E se eu estou cheia de feridas, de traumas, de karmas, de questões mal resolvidas dentro de mim, isso significa que naturalmente eu vou ter resultados que não vão me trazer alegria e felicidade. Então, quando eu olho para os meus resultados, eles não estão dando os frutos que eu gostaria, eu preciso analisar esses resultados e buscar entender o que está faltando ajustar dentro de mim, não fora, dentro de mim, para que eu possa modificar a natureza desses resultados, a qualidade desses resultados. E claro que esse ajustar dentro de mim, às vezes pode demandar ações externas também, né? Eu posso precisar mudar a minha rotina, as minhas questões, os meus ambientes, relacionamentos que eu estou tendo, a forma de eu lidar com determinadas questões da minha vida, mas é uma mudança interna, e principalmente uma mudança que deve se basear nos significados, uma mudança nos significados que eu dou para a minha história que se relaciona com essas questões que eu estou vivenciando. Então, para ficar mais claro, vamos entender assim como é que funciona esse caminho, né? A gente tem no dia 4, né, essa lua nova, aos 12 graus e 34 minutos de Leão, trazendo pra gente um convite ali a iniciar um novo ciclo, a plantar sementes. Então, nessa primeira lua, né, nessa primeira fase lunar, que é a lua nova, o que a gente faz? A gente vai colocar intenções naquela área da vida que está sendo trabalhada. Então, como eu citei de exemplo para vocês, eu tenho Leão na casa 11, isso significa que eu tenho que colocar as minhas intenções relacionadas àquela área. Na verdade, o Sol especificamente, a Lua Nova especificamente vai acontecer na minha casa 10, porque o grau 12 está na minha casa 10. Então, eu vou colocar uma intenção ali relacionada àquela área da vida. Aí depois, no dia 12, a gente vai ter uma lua crescente em Escorpião, convidando a gente a agir, porque a lua crescente nos convida a nutrir. É como se a gente fosse regar e colocar adubo ali naquela... Adubo ali naquela sementinha que a gente plantou na lua nova. Então, no dia 12 do 8, a lua crescente vai ser em Escorpião. Isso significa que esse adubo, ele precisa ser o quê? Precisa ser ações que vão possibilitar transformações profundas, né? Transmutação de energia, porque o signo de Escorpião, ele tem essa natureza de transformação, de renascimento, é eu deixar aquilo que já morreu, que já não está fazendo mais sentido estar ali na minha vida, para poder abrir espaço para uma coisa nova. Então, que ações eu vou ter que tomar? Em que área da vida eu tenho Escorpião, para poder tomar essas ações ali, no sentido de finalizar os ciclos e poder abrir esse espaço. Depois, no dia 19, a gente vai ter a lua cheia em Aquário, que vai mostrar pra gente os primeiros resultados. Então, a lua cheia é uma lua de análise. Quando você tem um resultado, é que você consegue ver a qualidade daquilo que você está nutrindo internamente ali, porque é isso que vai, é a sua vibração interna que vai mostrar o que você está colhendo, né? Que vai manifestar aquilo que você vai colher, que vai determinar aquilo que você vai colher. Então, se você fez o seu trabalho ali na lua crescente, é esperado que aqui você já comece a ver as transformações. Na verdade, até de ciclos anteriores também. Então, lá da lua nova em Aquário, que a gente teve no dia 9 de fevereiro. Lá você certamente plantou uma intenção, mesmo que não tenha sido de forma consciente, você estava intencionando coisas ali naquele momento, naquela área que você tem Aquário. E aí agora, você provavelmente já vai estar vendo os frutos, assim como vai estar começando a perceber ali a energia que já está se formando. Talvez não tenha uma manifestação completa ainda, mas você já pode, talvez, ver os primeiros frutos dessa intenção que você plantou aqui na lua nova. E por fim, quando a gente tiver a lua minguante, a gente já viu ali os primeiros resultados nessa lua cheia, né? O que a gente vai fazer na lua minguante? É onde a gente separa o joio do trigo. Eu já sei os resultados, sei o que eu quero manter, o que eu não quero. Então, aquilo que eu quero manter na minha vida desses resultados que eu estou obtendo, eu vou nutrir ainda mais, eu vou cuidar para que essa coisa cresça nos próximos ciclos que virão. Aquilo que eu não quero mais para mim, o que eu vou fazer? Eu vou limpar, eu vou
transformar, transmutar. Essa energia da lua minguante, ela é muito parecida, inclusive, com a energia escorpiana, né? Então a gente vai ter 2 momentos aí de limpeza nessa lunação. Então, esse é o ciclo que vai acontecer. Só que essas 3 fases lunares eu vou explicar em mais detalhes nas próximas meditações astrológicas que a gente tem toda semana. Então vocês acompanhem aqui para vocês não perderem, entenderem e poderem continuar esse processo, né? Tudo isso que a gente faz aqui é um processo contínuo de cura. Então eu trago aqui para vocês essas informações, não é só para vocês saberem por curiosidade, para vocês usarem realmente e poderem transformar isso em ações práticas para poder melhorar a sua vida. Né? Então, se você não sabe como fazer isso, de repente você olha lá o seu mapa astral, mas não entende muito bem como é que você acha onde está minha casa, que casa que está o meu signo de aquário, que casa que está o meu signo de leão, você pode fazer o seu mapa astral, né? Eu ofereço esse serviço, tenho a consultoria astrológica, que é uma sessão terapêutica, com uma leitura, uma leitura do mapa astral com uma abordagem terapêutica, em que eu vou te ajudar a encontrar todas essas informações e te dar orientações bem específicas. Então, se vocês quiserem saber mais, é só vocês olharem aqui no vídeo que tem as informações sobre como você pode entrar em contato comigo, certo? Agora, seguindo, vamos voltar agora para o tema da lua nova, que é a energia principal dessa semana. Como eu expliquei para vocês, a lua nova é o momento da gente plantar sementes, da gente plantar as nossas intenções. E no yoga, a gente chama isso de sankalpa, que significa, na tradução literal, intenção ou construção mental. E é interessante aqui a gente pensar no seguinte: muitas vezes o sankalpa é associado só como uma intenção. Você escreve uma frase, uma afirmação positiva, e aí você repete ela toda vez que você vai fazer a sua prática de meditação, ou a sua prática de yoga, ou qualquer outra prática espiritual que você tenha. Mas, na verdade, o sankalpa é mais do que você repetir uma afirmação. É, na verdade, você construir a sua mentalidade. Por isso ele tem esse significado que muitas vezes passa despercebido, mas que é, na verdade, o mais importante. Por quê? Porque se a sua mentalidade é formada de crenças negativas e que te levam na contramão daquela intenção que você está colocando ali num nível consciente, que você está escolhendo num nível consciente, você não vai conseguir manifestar o seu desejo, né, aquilo que você quer alcançar. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente queira manifestar na vida demandam de 3 pilares. Primeiro, a intenção em si, né, a escolha de uma direção para sua mente. Então, você tem lá muitas ideias, algumas delas podem ser até contraditórias, muitas possibilidades, e aí você escolhe uma possibilidade, que vai ser a sua intenção. Depois você vai precisar ajustar a sua mentalidade, a sua vibração. E aí, uma vez que você ajuste essa mentalidade, porque essa vibração, ela é como se fosse o feminino, né, e o masculino, o pensamento, a ideia, a escolha, aquele objetivo que você foca é a energia masculina, a vibração é a energia feminina. E aí você precisa da ação, que é quando você traz para matéria mesmo, você coloca a mão na massa para fazer a sua parte ali e dar forma àquilo que vai ser, que você intencionou. Então, esses 3 pilares, eles precisam estar alinhados. E se eles não estiverem alinhados, por exemplo, se você quer uma ascensão na sua carreira para poder ganhar mais dinheiro, né, ter uma vida melhor em termos financeiros. Mas na sua mentalidade, a sua vibração é de escassez, você acredita que quem tem dinheiro é pessoa ruim, quem tem dinheiro não vai para o céu, né, essas crenças assim, por exemplo, e se você é uma pessoa boa que quer ir para o céu, estou dando esse exemplo porque esse é um exemplo muito comum, mas se você tem uma mentalidade que vá contra o dinheiro em qualquer aspecto que seja, isso num nível inconsciente, de repente, né? Às vezes você ouviu isso na sua família, essa mentalidade da sua família, e que você acabou, ou dos grupos que você faz parte ali, e você acaba absorvendo aquilo, você não consegue alinhar, porque aí você vai estar agindo, aí de repente você está agindo, fazendo, né, o seu trabalho, fazendo as coisas que você tem que fazer, você tem uma intenção, mas internamente você tem crenças que vão contra isso, você tem traumas, de repente, relacionados a dinheiro, crenças limitantes, então a sua vibração vai ser de escassez. E aí você não consegue fechar esse tripé que vai possibilitar você subir nessa construção, você fazer essa construção e chegar lá naquele lugar que você quer chegar, entendeu? Então, na lua nova é o momento da gente olhar para dentro. A gente tem o sol e a lua juntinhos ali, é um momento de recolhimento.
e em que a gente volta todo o nosso emocional, toda a nossa energia para dentro, junto com o sol, na luz da nossa consciência, para a gente poder selecionar ali na nossa consciência, né? O sol também fala dos nossos desejos, das nossas intenções, daquilo que é genuíno em nós, dos impulsos genuínos que nós temos. Sabe aquela coisa que a gente fala às vezes, o que faz vibrar o seu coração? O que faz cantar o seu coração? Quais são esses desejos? Isso é a energia solar. E aí você volta todo o seu emocional, que é essa energia que normalmente a gente projeta para fora, né? Nas nossas relações, você volta junto da luz da tua consciência para você se investigar e poder fazer essa seleção e plantar suas intenções. Então, essa é a energia da lua nova. E aí, para você deixar isso de uma maneira mais específica, o que é que você vai fazer? Você vai olhar lá qual é essa casa que você tem o grau 12 de Leão no seu mapa astral, para você entender quais são os objetivos que você quer alcançar ali naquela casa, para você poder, então, trabalhar o desenvolvimento dessa postura leonina de autoconfiança, de poder pessoal, de autoestima, de criatividade, de alegria, porque Leão fala também dessa alegria de viver, né? A criança interior. Então, ali é onde você vai ter que buscar dentro de você e poder definir intenções, porque se a gente quer manifestar algo, o primeiro passo é a gente escolher, dentre as infinitas possibilidades que a gente tem de vivenciar uma determinada experiência. E aí, uma vez que você faça isso, né, ao longo dessa semana, a gente vai ter alguns aspectos interessantes que vão dar suporte a esse processo. O primeiro deles vai ser a Vênus, que vai entrar em Virgem, já no mesmo dia da Lua Nova, né, no dia 4. Então vai trazer pra gente um pouco mais de análise, de organização, de praticidade, de aperfeiçoamento para a nossa forma de lidar com os nossos valores, de fazer as nossas escolhas, se a Vênus estiver bem equilibrada, ali, se você tiver com essa energia venusiana, que é o seu intelecto, a sua capacidade de escolher e de decidir o que você quer, e de se conectar, de sentir prazer, todos esses temas venusianos, se eles estiverem bem. Se não estiver bem, o que pode trazer para você? Pode trazer muita crítica, né? Autocrítica, muito controle, muito perfeccionismo. E aí você vai ter que buscar o equilíbrio disso, tá? No dia 5, aí a gente entra com Mercúrio retrógrado. Esse Mercúrio retrógrado normalmente vira um fuzuê, né? Todo mundo acha, tudo é culpa do Mercúrio retrógrado, vira até meme, né? Mas qualquer planeta que entra em retrogradação, na verdade, só está entrando em um período de revisão. Então as coisas tendem a ficar mais lentas, né? Mercúrio representa a nossa mente é muito rápida pela sua natureza. No período de Mercúrio retrógrado, porém, a nossa mente tende a dar uma desacelerada para que a gente possa revisar a nossa forma de interagir, a nossa forma de raciocinar, todos esses significados relacionados a Mercúrio, certo? Então, e como vai ser no signo de Virgem, é um momento que traz pra gente um convite ali a revisar e reorganizar as nossas rotinas, os nossos ritmos internos, a nossa saúde física, mental, porque tudo isso são os temas virginianos. E então é um momento de você olhar isso. Como que isso está dando suporte a essa sua energia leonina? Porque se você quer acessar o seu poder pessoal, a sua autoconfiança, a sua autoestima, você precisa dessas questões mais práticas da rotina funcionando bem, não é? Então é um momento que você vai ter que olhar para isso. Como que você está cuidando da sua rotina? Ela favorece essa tua saúde física, mental? Ela favorece os teus próprios ritmos, ela respeita os teus próprios ritmos? Talvez esse seja um ponto para você alinhar nesse período, para você poder fortalecer essa sua energia leonina. Depois, no dia 7, a gente tem um sextil de Sol com Júpiter e Marte, em Gêmeos. Marte e Júpiter estão em Gêmeos, depois eles vão se juntar, mas eles já estão pertinho, então esse sextil do Sol acaba já impactando ali essas duas energias. Então, a gente tem ali, né, as polaridades que podem se manifestar dependendo se você está equilibrado ou não. Força, energia, foco, direção para transformar os seus conhecimentos e as interações, essas energias leoninas, ou a falta de foco, que aí é um excesso, né? O Júpiter, onde ele está, ele expande, e Marte vem e dá aquela energia assim bem... como é que se diz? Impulsiva, né? O Marte é o impulso, é a agressividade, é a raiva, é essa força que existe dentro de todos nós. Quando ele toca Júpiter, se essa energia geminiana estiver bem resolvida,
ele expande todos os benefícios desses comportamentos, os comportamentos positivos de Gêmeos, que é essa capacidade de interação, de comunicação e tudo mais. Agora, se não tiver bem resolvida, se estiver perdida, desfocada, bagunçada, o que vai acontecer? Quando Marte chega ali, ele pode trazer dificuldades nessas interações, pode trazer guerras de narrativas, né, confrontos, até mesmo violência, especialmente aqui na comunicação. Então, é uma coisa para estar atento, né? E no dia 8, que é já fechando ali a semana da Lua Nova, a gente vai ter Mercúrio conjunto a Vênus no signo de Virgem. Mercúrio ainda retrógrado, né, conjunto a Vênus no signo de Virgem. Então aqui, o que você precisa avaliar? Se você tem clareza sobre os seus valores, porque Vênus fala de valores, e Mercúrio é essa parte que mais analítica, nossa mente é mais analítica. Então, você tem clareza sobre os seus valores nessa região, nessa área da sua vida que é regida por Virgem? A sua comunicação, a sua linha de raciocínio reflete esses seus valores? Você tem coragem de se posicionar com o que realmente importa para você? Esses valores que você tem, eles te ajudam a evoluir, a crescer, a chegar onde você quer? Esse é um ponto muito importante para essa alunação. Por quê? Porque muitas vezes, né, a energia de Leão, ela fala justamente sobre esse poder pessoal, essa coragem de ser você. E se você não tem esses pontos todos bem resolvidos dentro de você, o que vai acontecer? Você não vai saber se posicionar, você não vai saber se comunicar de uma maneira favorável. Então, você percebe que o céu vai trazendo pra gente ali todo esse processo, né, do que nós temos que fazer em cada etapa, em cada momento, para ir ajustando a nossa energia, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas ações para que a gente consiga chegar nos objetivos que a gente quer. Então, se você ainda ficou com dúvidas ou qualquer coisa, volta depois aqui, ouve cada etapa, reflete, né? Pensa sobre isso, faz a sua meditação com a intenção de encontrar essas respostas, porque sem poder pessoal, sem se sentir livre para expressar quem a gente é, para expressar a nossa verdadeira essência, dificilmente a gente vai conseguir criar depois, lá no signo de Virgem, que é o que vem depois de Leão, lembra que eu estava falando daquela linha de desenvolvimento, né? Dificilmente a gente vai conseguir viver uma rotina que nos faça feliz, que nos traga satisfação, e a gente não vai conseguir também entregar lá na casa 11, que é a casa do coletivo, né, no nosso ou onde a gente tem o nosso signo de Aquário, que é o signo onde a gente aprende a entregar, a servir e a conviver com o coletivo. A gente não vai conseguir entregar esses nossos talentos, esse nosso brilho solar de uma maneira positiva. Então, para a gente poder finalizar aqui esse nosso bate-papo e começar a direcionar a nossa mente para se autoanalisar e se perceber, silenciar, né? Porque para a gente poder se perceber, a gente precisa silenciar, a gente precisa se desconectar do externo. Esse é o propósito da meditação, do yoga, né? E meditação é uma prática do yoga, na verdade, a prática mais sutil do yoga. A gente faz aquelas posturas, as técnicas de respiração, tudo para preparar a nossa mente, para a gente conseguir silenciar a nossa mente e se olhar, né? E enquanto a gente vai se preparando para a nossa meditação, vamos tirar aqui o nosso oráculo de hoje, né? Lembrando uma coisa importante antes da gente tirar, que existe um segredinho para a gente poder trabalhar essa nossa energia solar. Porque lembra que eu falei para vocês o quanto é importante o nosso Sol estar bem resolvido para que a gente seja capaz de viver essa energia leonina de autoexpressão, de criatividade, de poder pessoal, de autoconfiança? Pois é, o signo de Leão é regido pelo Sol. E o Sol, na astrologia, ele traz pra gente um significado muito importante. Ele é a nossa relação com o nosso Pai. Então, todos os significados do Sol, que são senso de propósito, alegria de viver, conexão com a nossa criança interior, a nossa autoexpressão, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, liderança, capacidade de realizar os nossos desejos genuínos, até mesmo de enxergar esses nossos desejos genuínos sem tanta influência externa, né, do que é melhor socialmente, ou socialmente aceitável, de uma maneira bem confiante mesmo, e a manutenção da nossa prosperidade, da nossa estrutura.
tudo isso depende o quê? Dessa nossa relação com o nosso Pai. Então, é muito importante que você se pergunte aqui se esses pontos todos estão ok para você. Porque se eles não estão, isso é um indicativo de que, muito provavelmente, existem questões mal resolvidas ainda com o seu pai. E aí talvez você pense, Bri, mas eu nem conheci o meu pai, eu tive um pai adotivo, né? E o meu pai biológico, não sei, ou meu pai me abandonou, qualquer coisa. Não importa. Na verdade, essa energia, ela precisa ser resolvida aqui, ó. Dentro de você. Mesmo que você nunca tenha a oportunidade de falar com seu pai, ou nunca tenha tido a oportunidade de falar com seu pai, se existe qualquer coisa mal resolvida, você vai precisar olhar para dentro de você e para essas questões e resolver essas questões dentro de você. Por quê? Porque aí é assim que a vida funciona. Nós temos que aprender a honrar o nosso passado, a nossa história, e essa honra, ela começa por honrar as nossas raízes, que são nosso pai e nossa mãe biológicos. Lembre disso, biológicos. Essas pessoas são fundamentais, mesmo que elas tenham nos abandonado. Por quê? Porque eles foram os portais para a nossa chegada aqui nesse planeta. Você só tem um corpo, você só existe aqui nesse planeta por causa dessas duas pessoas, mesmo que elas tenham te abandonado no momento do seu nascimento. Então, essa relação precisa ser resolvida aqui dentro. E se você não sabe como resolver isso, eu faço um trabalho terapêutico muito profundo, baseado na astrologia, na filosofia e várias outras técnicas terapêuticas aqui que eu trabalho. E você pode me procurar aqui para saber como isso funciona, se você tem questões como essa e gostaria de resolver, porque essas questões são fundamentais, elas impactam na nossa prosperidade, nos nossos relacionamentos, não tem jeito. Pai e mãe são as nossas raízes. Eu posso falar para vocês por experiência própria. Resolver as nossas questões com pai e mãe internamente realmente é a chave para a gente mudar a nossa vida. Então, pode fechar os seus olhos, traz atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Inspira profundamente. Exala devagar. E vai mentalizando as suas questões, essas que você já tenha identificado aí nesse nosso bate-papo. Mentaliza suas intenções para essa semana. Vamos ver o que os deuses nos aconselham nessa nossa jornada, para a gente ativar aqui nessa jornada, né? Quem deles vai nos ajudar com sua energia? Os deuses, eles são símbolos dos aspectos de Deus, né? Do Deus onipotente. Então, nós podemos trabalhar com essas forças através dos mantras. Om Bhurvubhava Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha, quem temos aqui hoje? Saraswati, deusa das artes, das palavras, do som, a deusa do conhecimento e da sabedoria, deusa da criação. Saraswati representa a parte mais espiritual da natureza, né? Que é o som, a parte mais sutil da natureza, é o próprio som, é a manifestação. Então, quando a gente pensa nos princípios de criação, a gente pensa em 3 etapas, 3 logos, como é chamado na teosofia. E a primeira etapa da criação é o som. Então, Saraswati vem falar pra gente do poder da palavra. O que eu sinto aqui nesse momento, para você que está ouvindo aqui essa meditação, para você tomar cuidado com aquilo que você diz sobre você mesmo. Sua palavra tem poder. Você vive se dizendo incapaz de fazer? Você vive falando, eu não consigo? Se você é uma pessoa assim, esse é um convite para você mudar esse diálogo interno.
que muitas vezes é externo também, né? Muitas vezes a gente fica se denegrindo. Hoje a gente vive um momento em que parece que é feio você falar das suas próprias qualidades, né? Você reconhecer as suas próprias qualidades. Não é ficar se gabando, mas é você reconhecer que você é bom, que você é bonita, que você é bonita ou bonito, né? Que você tem habilidades, que você sabe fazer alguma coisa. Parece que você tem que estar... As pessoas têm uma ideia de que ser humilde é se rebaixar. E não é nada disso. Na verdade, essa é uma péssima ideia, você ficar se rebaixando. E muitas vezes por não se sentir mesmo bem, né? Mas um ótimo exercício para a gente fazer, para começar a curar essas nossas feridas de autoconfiança, de autoestima, é a gente começar a desenvolver um diálogo amoroso com a gente. Um diálogo mais leonino, né? Então, vou deixar uma tarefinha já aqui para você hoje, para você fazer ao longo dessa semana. Todos os dias, quando você acordar, né? Até vi isso hoje, essa semana, a Louise Hay, um vídeo da Louise Hay falando sobre isso, falando desse exercício. Eu já experimentei esse exercício, ele é maravilhoso, ele realmente funciona. Então, todos os dias, na hora que você acordar, olha no espelho e fala para você: eu te amo, do jeitinho que você é. E relembra ali, fala: eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz. E todas as vezes que você for tentar fazer alguma coisa, você pensar em algo que você não se sente bom ainda, né, ou boa para fazer, muda o seu discurso e diga: eu estou aprendendo, eu estou no processo do aprendizado. Tira o não consigo, não posso do seu vocabulário. É assim que você começa a criar a sua realidade. Essa é a primeira etapa, o Sankalpa. O Sankalpa é isso. Lembra que eu falei no começo da afirmação que a gente faz? Eu sou. Eu sou é uma frase poderosa. Eu sou é uma chave de cocriação, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. A gente fala bastante sobre esses assuntos lá na Escola do Dharma. A gente tem estudo de filosofia, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque isso daria uma aula. Mas eu sou é a chave da cura, da mudança da sua mentalidade. Então, comece a trocar esse discurso e repita quantas vezes for necessário. Eu sou capaz, eu sou potente, eu sou inteligente, eu sou belo ou bela, eu sou feliz, eu sou satisfeita, eu sou grata. Pode ir dizendo isso agora comigo, já para ir recebendo essas vibrações do mantra de Saraswati e ativando essa energia em você, na sua mente, na sua mentalidade. Toma mais uma inspiração. Imagina que a cada inspiração você vai absorvendo a energia desse mantra tão precioso, tão auspicioso. Om Ai Saraswati Namah. Om Ai Saraswati Namah. Saraswati, 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 Namah. Om Ai Saraswati Namah. Saraswati Namah. Om Ai Saraswati, Saraswati, Saraswati Namah.
Saraswati Namah. Toma mais uma inspiração. Repete mais uma vez palavras bonitas para você, elogios para você, declarações, não é nem elogios, declarações de que você é. Eu sou. O que você quer desenvolver? Pensa na sua intenção, no que você precisa desenvolver, se é autoconfiança, se é autoestima, se é coragem. Diga para você que você já é. Agradece tudo que você é hoje, exatamente do jeitinho que você é hoje, porque tudo isso te trouxe aprendizados. Agradece ao seu corpo, aos seus talentos, à sua família, à sua história, ao seu passado. E há essa oportunidade, esse portal que se abre nesse momento de criar uma nova realidade, onde você é ainda mais capaz de expressar sua verdadeira essência e assim viver com propósito, porque é só assim que você pode se curar. No fim das contas, é um jogo ali que uma via de mão dupla, né? Como se fosse algo que você precisa ir trabalhando. Quanto mais você acessa a tua essência, vive teu propósito com autenticidade, mais você se cura. E quanto mais você se cura, mais capaz de viver com autenticidade você se torna. Então, é isso. Coloca essa intenção e busca essa conexão com a tua essência, porque é assim que você vai conseguir viver com propósito e se curar, e ser cada vez mais feliz. Então, vamos cantar o mantra pela paz, para a gente finalizar a nossa meditação. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, gratidão por ter praticado comigo, por ter me ouvido até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com aquelas pessoas que estão tentando ou precisando desenvolver mais autoconfiança, mais autoestima, mais poder pessoal, que estão precisando acreditar mais em si mesmos, né? E se você quer praticar yoga, meditação comigo também, vem conhecer a Escola do Dharma, vai ficar aqui também o link, só você me chamar, tem o contato aí do WhatsApp que você pode entrar em contato, e eu te explico como é que funciona. Me segue lá no Instagram, @pri.benites, a gente tem conteúdos lá todo dia, praticamente todo dia também. E é isso. Um grande beijo, namastê e até a nossa próxima meditação.